Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, buscando estar alinhados com a vontade de Deus, alinhados com os céus, alinhados com a sua palavra. Como assim? Precisamos estar com a nossa vida em dia para dar a razão da nossa fé, para poder trazer aos outros aquilo que nós cremos e levar outros à fonte de vida, à fonte da salvação, a Cristo Jesus. Sim, e nós sabemos que precisamos nos alicerçar em Cristo, alicerçar nas Escrituras, ter o conhecimento de Deus e alimentar a nossa fé, para podermos anunciar quem somos e quem é Jesus. Bem, e para isso nós precisamos estar firmados nas Escrituras. No programa de hoje, conversaremos sobre os requisitos para a defesa da fé cristã. O que nós precisamos para defender a nossa fé? Será que Jesus precisa de defesa? Será que a fé cristã precisa de defesa? Não, mas nós precisamos mostrar quem é Jesus. Precisamos mostrar ao mundo o que significa ser um cristão. E neste programa veremos os requisitos para isto. Então deixe o seu coração aberto para ouvir Deus, para estar alinhado com Ele, para ser cheio do Espírito Santo, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que para trazer a defesa da nossa fé, nós precisamos conhecer. Qualquer advogado que vai defender um réu, vai defender uma causa, ele precisa estar por dentro daquela causa. Ele precisa conhecer, saber os fatos, o que aconteceu, e ele precisa conhecer a lei, para que ele possa estar dentro da lei, para que ele possa apresentar aquilo que é direito. O direito da pessoa, do seu cliente, o direito para as pessoas ao redor, para a sociedade. É necessário saber, é necessário conhecer. E vamos ver hoje, então, os requisitos para a defesa da nossa fé. E o primeiro requisito é este: dependência total do Espírito Santo. A fé cristã não é uma fé em uma série de preceitos. Não. A fé cristã tem preceitos? Tem. Temos a doutrina dos apóstolos? Sim. Temos os 10 mandamentos? Sim. Temos a palavra de Deus e mandamentos de Cristo? Sim. Temos a direção do Senhor, de quem somos, para onde vamos, o que fazemos aqui? Sim. Mas a fé cristã, ela está baseada na rocha, nas Escrituras, mas para defendê-la, para vivê-la, nós precisamos de dependência total do Espírito Santo. Para viver a fé cristã, para viver a lei, para viver dentro do que o Senhor nos chama para viver, precisamos do Espírito Santo. Jesus começa o ministério dele sendo cheio do Espírito Santo. Jesus prossegue curando, operando sinais, maravilhas no poder do Espírito Santo. E Jesus disse algo muito importante quando precisarmos defender a nossa fé. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12. Lemos assim: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Aqui Jesus está dizendo que um cristão pode ser levado para responder, para dar razão da sua fé. Ele pode ser levado às sinagogas, ele pode ser levado numa reunião de líderes, ele pode ser levado
em oposição, como prisioneiro, acusado, ele pode ser levado. Jesus disse: quando vos levarem às sinagogas e perante governadores e autoridades. Jesus é Deus, o Filho de Deus. Jesus é onisciente. Ele já sabia tudo o que ia acontecer com seus discípulos, com os apóstolos e com a igreja. Comigo e com você, que vivemos no século XXI. Jesus já sabia de tudo, então ele preparou o seu povo. Ele preparou a igreja para as coisas que haveriam de acontecer. E na perseguição é necessário apresentar a defesa da fé. Como? Com dependência total do Espírito Santo. Jesus disse assim: quando vos levarem perante os governadores e as autoridades e nas sinagogas, não se preocupem. Não fiquem ansiosos, preocupados com o que vocês vão dizer. Eu vou dizer assim, e se eles falarem isso, eu vou dizer... Não preocupem, porque naquele mesmo instante, o Espírito Santo, naquela mesma hora, vai colocar nos lábios de vocês as palavras. Vai colocar nos seus lábios aquilo que vocês devem falar. Então não preocupem. Essa preocupação nós não precisamos ter quanto ao que vamos responder. Quando vierem com insistência, quando vierem com pedras para nos atacar, quando vierem para nos dilacerar, não preocupa não. O Espírito Santo, ele vai colocar em nossos lábios a palavra. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei o Evangelho aqui em Belo Horizonte, na Praça 7, primeira vez que eu estive num culto ao ar livre, e eu ali estava, não tinha experiência de pregação, nunca tinha pregado na minha vida. Já tinha ensinado a escola dominical para as crianças de 2, de 4, de 6, de 8 anos, mas nunca em praça pública. E naquele dia éramos apenas 3 jovens para trazer a mensagem. 2 rapazes e eu ali estávamos. Eu avisei dizendo, olha, eu não sei pregar, eu não vou pregar, eu vou estar aqui para ajudar, para cantar, para orar, mas não contem comigo para orar. E eles disseram, não se preocupe, o Espírito Santo vai nos guiar. E foi tão lindo, pois nós oramos ali e oramos entregando ao Senhor os nossos lábios. Senhor, toma nossos lábios. Cantamos tão lindos, os anjos de Deus estavam ali ao nosso redor, as pessoas foram parando para ouvir a mensagem daqueles 3 jovens, 3 adolescentes, e então um deles se colocou à frente e disse, nós estamos aqui cantando, que somos felizes, que temos paz, mas isso não é a letra de uma canção apenas, isto é a realidade em nossas vidas. E há uma jovem aqui que vai dizer a vocês como encontrar esta paz, como encontrar esta alegria. Só tinha eu, de jovem a jovem, e eu disse, eu não sei pregar. Ele falou, nós demos ao Senhor os nossos lábios. Abre a boca e Deus vai te usar. E eu fui no poder daquela palavra, abri ali a minha Bíblia, não sabia que texto eu ia ler, não sabia nada, me entreguei ao Senhor. E a minha Bíblia se abriu ali, o Deus a abriu, em João capítulo 3. E eu comecei a ler e preguei. Era tão maravilhoso o que saía dos meus lábios. Não vinha da minha mente, não era eu que pensava e formulava aquelas frases. Era o Espírito Santo. E eu dizia, gente, que coisa linda é pregar. A gente nem precisa pensar, flui dos nossos lábios. O Espírito Santo, naquele dia, foi um dia marcante na minha vida. Foi o dia em que, pela primeira vez, o meu futuro esposo, naquela época, né, ouviu o Evangelho. Foi ali, naquele dia. Um dia que marcou as nossas vidas. Depois nos casamos e viemos a trabalhar na obra do Senhor. O Espírito Santo coloca nos nossos lábios
a palavra de Deus. Então, a dependência total do Espírito Santo é o primeiro requisito para a defesa da nossa fé. Ele nos dá palavras vivas que nós ficamos maravilhados. Outro requisito, ter vida com Deus e o conhecimento das Escrituras, conhecimento da palavra de Deus. Não adianta eu saber tanto da palavra de Deus e não viver. E não adianta eu viver a palavra sem ter o conhecimento dela. Eu preciso ler a palavra, estudar a palavra de Deus e viver e praticar essa palavra, ter vida com Deus. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 14 e 15. Eles nos dizem o seguinte: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Que coisa tão linda! A palavra está dizendo, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Foi o que Jesus disse. Ele disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Alegrar com a perseguição. Alegrar com aqueles que nos atiram pedras não é fácil, mas é a palavra de Deus. Ainda se sofremos por causa da justiça, somos bem-aventurados. E Pedro disse, não fiquem com medo das ameaças. Não tenham medo das ameaças. Hoje, o contexto brasileiro para os cristãos é um contexto de oposição. Oposição no ensino, oposição nas universidades, oposição nas escolas, oposição no comércio, oposição das pessoas. Eles olham para os cristãos como inimigos. Por quê? Por quê? Porque só de olhar para nós, eles veem o seu próprio pecado. Eles veem a sua própria culpa. É como se nós fôssemos um espelho que mostrasse, que refletisse quem eles são diante de Deus. A gente não está falando nada. A gente não está acusando. A gente não está dizendo nada contra eles. Apenas a palavra de Deus em nós já traz o juízo, já traz o entendimento. Ninguém precisa falar, ó, você está em pecado. As pessoas sabem. As pessoas sabem. Elas sabem quem são. As pessoas sabem que têm o seu nome no livro da vida e estão salvas ou que estão condenadas. Mas o Evangelho é para todos. Então, Pedro está dizendo, olha, se viermos a sofrer por causa de Cristo, não preocupem com as ameaças deles, nem fiquem alarmados. Não precisa ficar assustado se as pessoas te chamarem de cristofóbico, as pessoas te chamarem do que quer que seja. Não fique alarmado. Antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Santificar a Cristo é ter Cristo como tudo, como centro. E por causa dele, nós deixamos o mundo, nós deixamos as coisas deste mundo. Santificar a Cristo no coração significa valorizar o Senhor acima de todas as coisas, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa fé. Eu e você precisamos estar preparados na palavra de Deus para responder sobre a razão da nossa fé.
por que cremos em Cristo? Por que cremos assim? Por que cremos que Deus é o Criador? Por que temos esta fé? Por que não a teoria da evolução? Por que sim o criacionismo? Por que? Qual é a base? Eu preciso ter a razão da minha fé. Não ficar intimidado com as perseguições. Não ficarmos intimidados com as ameaças, nem ficarmos alarmados ou com medo. Pelo contrário, são oportunidades. Talvez você esteja cursando a universidade na área de humanas. Talvez esteja na UFMG, ou na USP, em alguma universidade federal, onde os professores são totalmente posicionados contra as Escrituras. A grande maioria deles. Graças a Deus não são todos, mas onde muitos colegas estão indo por caminhos abandonando a moral, abandonando a sabedoria, os princípios éticos da vida e entrando na promiscuidade, na bebida, entrando nas coisas tão ruins, na droga. Talvez você esteja nesse ambiente e você tenha de ter muita coragem, ousadia para você viver a sua fé, para você ser um cristão de verdade, para você poder apresentar a defesa da sua fé com a sua vida. A nossa vida fala mais alto. A nossa vida é luz. A nossa vida ilumina. A nossa vida é sal. A nossa vida testifica quem nós somos, qual é a nossa identidade. E nós somos filhos de Deus, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Nós aqui estamos para responder sobre a razão da nossa fé, com a nossa vida, santificando a Cristo, sem medo, sem temor e sabendo que o Espírito Santo coloca nos nossos lábios as respostas. Jovens, vocês que estão na faculdade, procurem conhecer o TDI. TDI é a Teoria do Design Inteligente. Vai lá no canal, aprendam, peguem todos os recursos, peguem todas as bases, as afirmações, as evidências que nos mostram cientificamente que Deus é o Criador. Porque se você crê nesse primeiro ponto, que Deus criou todas as coisas, você terá o temor de Deus. Quando a pessoa crê em Deus, ela sabe que vai se encontrar com Deus. Ela sabe que Deus é santo, que Deus é puro, que Deus é justo. Então, ela não vai seguir esses caminhos doidos que dizem que eu posso fazer o que eu quiser, que não tem problema. Que eu posso abortar, que o corpo é meu, eu mando em mim mesmo, que um feto é um amontoado de células. Não. Quando a pessoa conhece Deus como Criador, ela sabe que aquela vida que está no ventre foi criada por Deus. E que tirar aquela vida é um assassinato. Então, Deus, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus. Quando a pessoa sabe que Deus existe e que ela vai prestar contas a Deus, ela muda. Ela não vai por qualquer caminho. Ela sabe quem ela é. Ela não vai pensar que ela é um cachorro. Ela não vai pensar que ela é uma árvore. Ela não vai pensar que ela tenha qualquer outro gênero, a não ser o que Deus criou e colocou impresso em nossas células, em nosso DNA, XX ou XY. É o que Deus fez. Então, nós vamos ver que para anunciar, para defender a nossa fé, nós precisamos crer e ter coragem. Os cristãos de Bereia foram aqueles que estudavam a palavra de Deus e eles estavam prontos para pesquisar.
Nós precisamos disso. Olha o que diz a palavra em Atos 17, de 10 a 12. Diz o seguinte: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Aqui está dizendo que Paulo e Silas foram pregar o Evangelho na sinagoga dos judeus, em Bereia. E os bereanos falaram: vamos pesquisar, vamos ver se o que eles estão dizendo é a verdade. Esse deve ser o nosso posicionamento. Esse é o requisito para sabermos defender a nossa fé. Pesquisar. Pesquisar. Estão dizendo que a teoria da evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Vamos pesquisar. Vamos ver o que é a lei da gravidade e o que é a teoria da evolução. A teoria da evolução até hoje não houve, nesses 150 anos desde Darwin, nenhuma comprovação de mudança de espécie por evolução. Não há nenhuma evidência, não existem os elos de transição. No período cambriano, nós temos ali a explosão de todos os animais, da vida surgindo naquele período. E é impossível qualquer evidência para a evolução das espécies. Nós estamos falando de seleção natural, estamos falando de evolução das espécies. É necessário pesquisar, pesquise. Grandes cientistas hoje são criacionistas. Por quê? Porque pesquisaram, foram atrás, foram buscar. Os cristãos de Bereia falaram: vamos ver se é assim. Paulo e Silas estão dizendo que Jesus de Nazaré é o Cristo. Vamos ver as profecias sobre o Cristo. Vamos ver se elas batem com Jesus de Nazaré. E encontraram que mais de 300 profecias se cumpriram em Jesus de Nazaré. Sim, Ele é o Cristo. Você deve ouvir e deve perguntar: será que é verdade? Aquilo que seu professor diz lá na escola, diz: não há problema, ou a Bíblia é um livro de lenda, será que é de lenda? Então você vem na Bíblia e descobre que é um livro histórico. Os lugares geograficamente comprovados, a história comprovada pela arqueologia. Não é um livro de mitos, é um livro de histórias reais. É um livro de profecias que se cumprem, se cumpriram no passar dos anos, se cumpriram agora na nossa geração. Em 1948, a volta dos judeus para sua terra é um dos grandes cumprimentos das Escrituras. Impossível de acontecer. Pesquise, vá em busca da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Você crê? Que tal orar? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, buscando sinceramente a Deus, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Ajuda-me a crer, ajuda-me a pesquisar, ajuda-me a Te encontrar, a Te ver em toda a criação, e que o Senhor transforme meu coração, que o Senhor venha habitar em mim, venha me lavar, me limpar de todo pecado, de toda promiscuidade, de toda sujeira. Lava-me, Senhor, limpa minha mente e o meu coração. Dá-me um coração puro e a certeza da minha salvação. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus.
É isso aí. É buscar ao Senhor, é crer e receber a salvação. E viver a fé cristã e estar pronto a dar razão desta fé. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui compartilhando a palavra de Deus. Até lá!